Brasil não está em caminho nenhum. O Brasil está sem rumo. Está no rumo do abismo. Mas, pelo menos, muitas pessoas estão visualizando que é um governo e um regime decrépito, né? É um governo e um regime que se apoiam no nada, que se apoiam simplesmente no seu próprio interesse de se locupletar, que é um regime completamente fechado das demandas e problemas da sociedade, e um regime que, no mundo, trabalha para o que é de pior. Então, eu acho que, com tudo isso, a gente está despertando, sim. Tá bom? Então, vamos para a nossa conversa aqui. Bem? Vamos lá com o chat. Então, está aqui o Carlos Beneduzzi, Luca, dando boa noite, o Natan. Estou eu aqui convidando a se tornarem meus alunos na Academia Folha Política. É só entrar no www.academiafolhapolitica.org e para conhecer o curso, onde estamos conversando sobre as ideias que nutrem o terrorismo, que nutrem essa rendição do Ocidente. Isso, no fundo, desde o começo do curso, temos falado sobre isso, sobre os seus diferentes aspectos, também sobre as ideias que têm criado esse regime decrépito no Brasil. A gente precisa entender as ideias porque elas são a fonte, não adianta tratar apenas dos sintomas. Aqui o Valdinei, a Glória, todo mundo aqui do curso, a Regina Guimarães, que está na chuvosa Santa Catarina, pois tem acompanhado aí, continua, né, o problema de chuva e enchente. Bem, aqui o Luiz Carlos, a Elaine, a Ana Maria, Arthur Dolabani, a turma firme aqui das lives, Lourdes Coutinho, Matheus Veiga, o Kleber Mônico de Resende, não sei se é Kleber Mônico de Resende, se é da cidade de Resende ou se é o sobrenome, enfim, em todos os casos, super bem-vindo, o Fábio de Souza, Eliana Frota, Karina Leite, o Rubenito Almeida, Alessandro GM96, muito obrigado, Combatente Real, que bom, estou vendo que você que está se chamando de Combatente Real, e eu valorizo muito isso, tá? Acho que todos nós aqui somos combatentes, tá? Precisamos, voltar a ser pequenos Sansões aí, porque nossa vocação, nosso chamado é dar pelo menos uma ajudinha aí para libertar o mundo, e não é muito fácil, não. E o Brasil, né? Começando pelo Brasil. Vilmar Secundino está aqui, o Omar, viu a live no Twitter, já corri para cá. Pois é bom todo mundo que tem interesse pelas minhas lives seguir meu perfil no Twitter e no Instagram, onde eu sempre anuncio, né, que vai ter a live e tal, e no Twitter a gente passa a live, só que o chat é melhor aqui no YouTube. Sim, o professor que virou sardinha lembra aqui os manifestantes ingleses presos por levarem a bandeira inglesa na Inglaterra. Eu acho que coloquei isso também no meu Twitter, nas minhas redes, no Instagram. Assim, quer mais sanção do que isso, né? Quer mais sanção dando a cabeça para Dalila cortar o seu cabelo do que isso, né? Justamente a Inglaterra, né, esse país que teve um império no qual eles teve problemas, mas exportaram alguns direitos humanos, pelo menos. Agora você tem o inverso disso, né? Você tem uma inversão, a Inglaterra entregando na sua própria casa os seus próprios valores para uma turba que, obviamente, está ali, né, apoiando assassinos. Porque Israel revidou. Olha, eu me lembro muito bem, no dia 7 de outubro, né, mas aqui nas Américas, a notícia chegou de manhã, né, dos ataques. Os ataques foram de manhã cedo, né, chegou um pouco antes, mas enfim, acho que todo mundo acordou com essas notícias num sábado. E ao longo desse sábado, antes de Israel fazer qualquer coisa, os corpos israelenses mortos ainda estavam esfriando. E as comunidades islâmicas pró-Hamas e outros elementos pró-Hamas já estavam saindo à rua para comemorar e para apoiar o Hamas,
né? Antes de Israel fazer qualquer coisa em contrapartida. Então, não é porque Israel fez nada, não, é porque eles gostam disso, estão apoiando o assassinato. E a pessoa que vai lá e fala, meu país não é isso, meu país é isso aqui, a bandeira inglesa, não, isso aí é preso. Né? Isso é extremamente simbólico. Né? Então, um país que está assim, e quem que prendeu? Foram as autoridades daquele país. Né? Quem que prendeu? Quer dizer, o que significa essa prisão? Significa realmente uma cegueira. Né? A Inglaterra está eyeless em Gaza, está completamente cega em Gaza. Então, Pedro Luiz aqui já tinha falado, Carlos Alexandre Ferreira. Carlos Alexandre pergunta, boa noite, Ernesto, você acha que eles teriam coragem de prender Bolsonaro? Sim, certamente. Eu acho que é tudo uma questão de lucro ou perda política que eles estão calculando. Eles, né, o sistema como um todo, né, não tem nenhum problema assim jurídico. Eles fazem o que quiserem. Né? Se Jesus Cristo vier, eles prendem Jesus Cristo. Né? E por sectarismo religioso, por fanatismo religioso, se aparecer, eles vão prender na hora, né? Mandar para a papuda. E tá atrapalhando o Estado Democrático de Direito, aparecer, né? Madre Teresa de Calcutá, já morreu, coitada, né? Santa, né? Já foi canonizada. Mas se aparecesse a Madre Teresa de Calcutá ali rezando com o seu terço, eles iam prender na hora a Madre Teresa, dizendo que é uma fanática, né? Então, prendem todo mundo, a questão é um cálculo. O Carlos Alexandre do Milei já era na Argentina? Não sei se você está falando assim que ele não tem chance, muito pelo contrário, né? O Milei tem toda a chance. As duas principais pesquisas que já saíram para o segundo turno colocam o Milei na frente, apertado, mas na frente. Né? E o que está acontecendo na Argentina é algo extremamente favorável à mudança de governo na Argentina, favorável ao Milei, que é uma crise de combustíveis, de abastecimento de combustíveis. O Massa, que é ministro da Economia e que está regendo, na verdade, o país, ao mesmo tempo que concorre para sua eleição, o Sérgio Massa deixou chegar num ponto que não tem gasolina nas bombas. Né? Péssima gestão da economia, isso é fruto de todo um descalabro econômico, cambial, etc. A Argentina, ainda mais a Argentina é um país que tem muito petróleo. Né? Então, isso aí aumenta, me parece, ainda mais a chance do Milei. Tá certo? Alex Pardelas, mais uma aula, vamos com tudo. Obrigado, Alex, vamos com tudo, sim. Né? Vamos com tudo. Eu procurei, né? Procuro, assim, nessas aulas, às vezes, trazer alguns elementos, assim, do nosso imaginário, né? Desse repositório de cultura que nós temos na tradição ocidental, na tradição cristã, né? Judaico-cristã, no caso, do Antigo Testamento, né? E isso está aí, eu sempre digo, isso é um tesouro que a gente pode usar para entender hoje o mundo, né? Pensamento, literatura, né? Pensamento religioso, teologia, tudo isso, né? Nos ajuda a atuar no nosso mundo, tá bom? Então, hoje foi o Sansão. Fábio Vasconcelos, boa noite, professor. Eu lhe admiro. Gostaria de perguntar, obrigado, muito obrigado, Fábio. Eu gostaria de perguntar sobre a possível tomada de território da Guiana pela Venezuela. Qual o senhor acredita será a postura do governo brasileiro e qual deveria ser? Bem, sim, acho que a Venezuela vai invadir a Guiana, mais cedo ou mais tarde. Ou não. Né? Depende do cálculo que eles fizerem. Eles seriam totalmente capazes de fazer isso. Né? O que talvez esteja adiando isso é que os Estados Unidos estão abrindo a porta para a Venezuela. Né? Então, aí vem a parte da cegueira do Sansão, né? Totalmente cego lá, né? Sem olhos nenhuns em Gaza. Então, os Estados Unidos estão, né, mais ou menos dando um jeito de defender Israel, né, de ajudar a Ucrânia, mas, né, aqui na região, né, tem um aliado do terrorismo, aliado do Irã, aliado do Hamas, aliado da Rússia, que é a Venezuela, né, e os Estados Unidos falam, pô, Maduro, no fundo você é um cara legal, e eu confio que você vai promover eleições justas no ano que vem, então, em troca disso, eu vou, né, acabar aqui com todos os embargos ao seu petróleo, te devolver todo o dinheiro,
tá? E, no fundo, te reconhecer plenamente como presidente, porque não reconheciam, né? Maduro ainda estava, que eu saiba, ilegitimado pelos principais países ocidentais, inclusive os Estados Unidos. Então, eu vou te reconhecer e tal. E aí confio em você, você vai organizar eleições limpas no ano que vem, né? E o Maduro, claro, né? Né? E aí o Maduro está a toda, enfim, voltando a ter instrumentos de ação que lhe tinham sido cortados, inclusive por ação nossa, no tempo do governo Bolsonaro, toda a pressão diplomática sobre Maduro. Enfim, os últimos elementos aí das amarras que a gente procurou colocar em torno do Maduro estão desaparecendo. E ele vai agir do jeito que ele age, que é em favor dos seus amigos, em favor do terrorismo e assim por diante. Então, como ele está bem com o governo Biden, é capaz dele não invadir assim, territorialmente a Guiana. Assim, não, isso aqui pode me complicar. Ou não, né? Ou não, pode dizer, não, é agora mesmo, sim, esses trouxas aí já estão me dando dinheiro de volta, e vou invadir a Guiana e eles vão continuar me dando dinheiro, e é capaz de acontecer isso. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui